Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Adriane, né? Vou ficar aqui com vocês para falar um pouquinho hoje sobre as transformações químicas, tá? Esse conteúdo, né, ele vai estar presente lá no capítulo 11, né? A gente vai dar início, então, aí à nossa última fase do bimestre, né? E vamos falar um pouquinho sobre transformações químicas. Mas, antes de a gente falar sobre essas transformações químicas, eu quero relembrá-los, né, do que a gente vem falando até agora, né? A gente falou sobre substâncias, nós falamos sobre misturas, falamos de misturas homogêneas, misturas heterogêneas, né? Então falamos que substâncias, elas podem ser simples, podem ser compostas. Substâncias simples são aquelas que está presente apenas um único elemento, por exemplo, o oxigênio, que está presente no gás, né? Ou é um gás, perdão, está presente no ar atmosférico. Substâncias compostas. Nessas substâncias compostas, a gente já vai ter, por exemplo, o gás carbônico, que é o CO2, né, uma substância composta. A gente tem a presença de dois elementos químicos aí presente no ar atmosférico. Outro exemplo, a água, né, que ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Então, isso foi sobre substâncias. Falamos sobre misturas. Misturas é quando a gente tem mais de um componente, né? Mais de uma substância aí misturadas. E quando a gente tem essas misturas em que elas constituem uma única fase, ou seja, eu não consigo ver, diferenciar ali os componentes daquela mistura, nós estamos diante de uma mistura homogênea, né? E o maior exemplo, a gente tem água com sal, água com açúcar, e a mistura heterogênea é aquela mistura em que, né, a gente consegue identificar os seus componentes químicos, né? Como, por exemplo, água e areia, água e óleo. Quando a gente fala de mistura heterogênea, misturas, né, a gente está falando que quando a gente tem essa mistura, a gente pode dizer que ocorreu uma reação química. E aí, a partir desse ponto, né, de que existe uma reação química a partir do processo que ocorreu uma mistura, que nós vamos começar a estudar. Tá? Então, o que são essas transformações químicas? Né? Quando a gente tem duas ou mais substâncias iniciais que dão origem a uma ou mais substâncias diferentes, com propriedades distintas, ou seja, propriedades diferentes, das substâncias iniciais. Dizemos que ocorreu uma reação química ou transformação química. Então, reação química, né, é sinônimo de transformação química. E aqui nessa imagem, gente, eu trouxe para vocês, né, a árvore. E aí, depois a árvore aqui, né, queimada. Então, o que que aconteceu aqui? A gente teve a árvore em seu estado natural e depois ocorreu um processo de queima dessa árvore, né? Então, a gente tem aqui que essa árvore aqui que está queimada, né? Ela mudou suas propriedades. Ela não é mais a mesma árvore quando não queimada. Quando a gente está diante disso, a gente pode afirmar que neste exato momento aqui ocorreu então uma transformação química, tá? Dentro das transformações químicas, nós temos materiais envolvendo, né, compostos envolvendo, aí se misturando para formar outro. E aí, dentro dessa transformação química, a gente dá nome a isso, tá? Então, quando a gente tem, né, esse estado inicial caracterizado, então, pelos reagentes, e o que vai se formar a partir, né, dessa transformação química, nós chamamos de produtos. Então, em transformações químicas, a gente sempre vai ter os reagentes, que são aqueles componentes que estão em estado inicial, né? E aí eles vão sofrer essa mudança, passar por uma reação química e vão formar, vão ter um estado final, que vão ser os produtos, tá? Então, esse esquema é o que a gente pode identificar diante de uma transformação química, reagentes passando por uma reação química formando produtos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, como reagente aqui, ó, nós temos o oxigênio, a comida,
a água, né? Tudo isso aqui a gente precisa, certo? E aí o oxigênio, todos eles estão reagentes, porque eles estão antes da setinha. A setinha, ela indica que ocorreu uma reação química, certo? E depois que ocorre essa reação química, a gente tem a nova produção de novos produtos. Então, aqui nós temos o oxigênio, né, que vai sofrer a reação química e vai se transformar em gás carbônico através do processo que nós conhecemos como inspiração e expiração, né? Nós temos o alimento, a comida que nós precisamos, né? Para quê? Para ter energia. Essa energia é que nos mantém vivos para fazer nossas atividades e para nossas células funcionarem. E a água, né, que a gente tem, e essa água ela vai sofrer uma reação química e se transformar em vapor de água, tá certo? Outro exemplo, nós temos aqui, ó, como reagentes hidrogênios e oxigênios, eles estão aqui, né, isolados. Quando eles passam por um processo de reação química e se juntam, formam novos produtos, que vai ser, no caso aqui, a água, certinho? Essas reações químicas, elas podem ser espontâneas ou não espontâneas. Quando a gente fala de reação química espontânea, né, a gente está falando em que nenhuma ação externa foi necessária para fazer com que a reação ocorresse. E quando a gente fala de não espontânea, a gente está falando, né, de que essas reações, elas precisam de uma ação externa para ocorrer, como uma fonte de energia. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, né? Primeiramente de reações espontâneas, ou seja, esses processos aqui, galera, esse tipo de reação que está acontecendo nesses exemplos, eles ocorrem de maneira natural, tá? Então, o prego, ele sofre um processo, né, é, de, de pegar e ficar esse processo de esse processo de o ferro sofrer esse processo de decomposição. A maçã também, ela naturalmente, né, quando você abre parte essa maçã, enquanto ela tá inteirinha ali, fechadinha, né, ela tá intacta. Mas a partir do momento em que você corta ela, ela vai entrar em contato com o oxigênio, né? Vai entrar em processo de reação química e vai, né, se deteriorar. Assim acontece com o morango, como acontece também com a banana, vocês estão observando. Aqui não precisou de nenhuma ação externa para eles sofrerem, né, reação química. Diferentemente, a gente vai falar aqui das reações que são não espontâneas, né? Então, primeiramente, a gente tem a chama de não sei se estou conseguindo identificar, mas aí é a boca de um fogão, né, com a chama acesa, e nós temos do outro lado uma madeira queimando. Para ambas situações é necessário uma força externa atuar, ou seja, é necessário que alguém ligue, né, gire lá a chavezinha e ligue o fogão, a boca do fogão com fósforo. Na verdade, ela vai precisar de um fósforo para poder entrar em chama. Da mesma maneira com a madeira, tá? Então, a reação para a formação da chama ela é denominada de combustão, em que há liberação de grande quantidade de energia. Para que ela ocorra, é necessário que um combustível, que é um material inflamável, e um comburente, que reage com o combustível, frequentemente o gás oxigênio do ar. Então, as não espontâneas, elas vão precisar dessas ações externas para quê? Para que elas aconteçam. Tá, professor, e como é que a gente pode evidenciar que ocorreu uma transformação química? O que é isso? Como é que a gente pode olhar, né, para uma reação química e constatar, chegar e dizer, olha, aqui de fato aconteceu uma reação química, professora. A gente tem essas situações, tá? As principais características que a gente tem quando ocorre uma transformação química, né, é primeiramente a alteração da cor. Como exemplo aqui, nós temos o papel queimado, né? Então, o papel em branco normal, né? Ele é em branco, ele está ali naturalmente. Quando ele passa pelo processo da queima, ele vira aquele pozinho cinza, né? Meio acinzentado. Então, mudou de cor, ocorreu transformação química. Beleza? Outra evidência, o surgimento de uma chama de uma luminosidade. Então, o álcool queimando, né? Aqui, ó, a boca do fogão pegando, né? Liberando aí a chama.
certo? Então, o surgimento de uma chama-luminosidade também é uma evidência. A efervescência ou a liberação de gás, né? Então, vocês estão vendo aí, aqui, ó, um antiácido estomacal, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma vitamina C efervescente, né? Aquelas coisinhas aquelas vitamina C, aqueles remédiozinhos redondinhos, você coloca dentro da água que faz, né? Ali é a efervescência, tá? Você pega um estomazil, né? De contar com a má digestão, né? Ou você, o seu parente, pega e coloca lá dentro da água também, né? O eno, então você faz ali é uma efervescência, a liberação de gás é também uma evidência das transformações químicas. E a formação de um sólido, como vocês podem ver aqui, né? O precipitado de iodeto de chumbo, né, amarelo, quando misturado a soluções de nitrato de chumbo e iodeto de sódio. Então, se vocês estiverem em algum local, em algum laboratório, e forem fazer algum tipo de transformação de mistura, né, e disso acontecer a formação de um precipitado, a gente chama isso aqui de precipitado, tá certo? Esse precipitado caracteriza a formação de uma evidência das transformações químicas também. Certinho? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Vou desculpando um pouquinho a minha voz, porque esse final de semana eu não sei que, infelizmente, eu adoeci. Ainda não constatei o que é, suspeito que seja gripe, né? Mas estou conseguindo gravar essas aulas. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, tá? No mais, não esqueçam da atividade lá na plataforma Wake. Boa noite, até mais.